Olá, tudo bem? Como se recuperar de uma relação abusiva? Por que é tão difícil romper com um abusador? Como sair de um relacionamento abusivo ou tóxico? E quais são os 5 estágios emocionais para sair de uma relação abusiva? Olá, eu sou Salve Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre autoconhecimento, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora para mais uma conversa sobre você? A verdade é que os motivos de uma pessoa vivenciar uma relação abusiva são vários, indo desde dependência financeira até problemas de infância que ainda influencia a pessoa na vida adulta a estar escolhendo pessoas erradas. E isso daí favorece às vezes até mesmo violência doméstica, em que a pessoa muitas vezes não pode sair sob o risco de ameaça. Em geral, podem ser por vários motivos. Então não existe uma resposta que seja bala de prata para todas as pessoas, afinal, o que vai servir para uma pessoa pode não servir para outra. Inclusive, você deve desconfiar de youtubers e revistas que prometem o passo a passo para se livrar de uma relação abusiva. Por isso, eu não vou me focar em dar um passo a passo para sair de um relacionamento abusivo, nada disso. Mas sim explicar os 5 estágios emocionais que uma pessoa dependente geralmente sente ao lidar, pois muitas vezes ela se auto-sabota no rompimento por não saber passar por esses 5 estágios. E essas ideias não são originalmente minhas, mas sim da psiquiatra que escreveu um livro em 1969 sobre a morte. Essa psiquiatra, que se chama Elizabeth Kubler-Ross, que fala sobre os 5 estágios do luto, que não tem muito a ver com relacionamento abusivo, mas que foi readaptado por Laura Finley, que é professora e especialista em violência na Barry University, na Flórida, e diz que pode ser adaptado ao processo de relacionamento abusivo com poucas adaptações. As referências vão estar aqui na descrição. Então, por isso, vamos passear então pelos 5 estágios emocionais para sair de um relacionamento abusivo, tanto no relacionamento amoroso quanto de uma amizade tóxica. Bora lá? Então, o primeiro estágio é o da negação. O processo da negação ele foi fortemente pesquisado por Freud e que, em resumo, as pessoas tentam negar tudo o que está acontecendo, não aceitam as coisas como elas realmente são e começam a disfarçar a realidade de forma inconsciente para não ver o problema. Mas a pessoa ela não faz isso por sadismo. Inclusive, algumas pessoas dizem de forma preconceituosa: ah, ela é mulher de malandro, adora sofrer. Ah, ela é mulher de malandro, adora apanhar. E eu te afirmo, não, nada disso. Pelo contrário, na verdade, ela odeia sofrer, ela odeia apanhar, mas ela sente inconscientemente que vai sofrer com o rompimento da relação. E com isso ela começa muitas vezes a negar o problema. E nisso, as pessoas que passam por esse problema, elas tentam disfarçar de várias formas, acreditando que, entre aspas, ah, é coisa da minha cabeça, um dia ele ou ela vai mudar, ah, mas eu preciso dele ou dela. E nisso muitas vezes pode entrar em um processo de autossabotagem, que é aquele processo de estar sempre dando uma segunda chance. Tudo isso por medo de aceitar a realidade tal como ela é. Mas, infelizmente, muitas pessoas não passam dessa fase e passam boa parte da vida fugindo da realidade. Já agora outras, depois que elas aceitam, elas vivem uma dor muito grande, uma dor de rompimento, afinal é como entrar direto em um banho gelado. Mas isso é necessário. Então vai para o segundo estágio, que é a raiva. No segundo estágio, que é a raiva, a pessoa fica remoendo as coisas que o outro fez e às vezes a raiva é até mesmo forte fonte de conflitos que poderiam ser evitados. E às vezes não fica só direcionada à pessoa que fez aquilo, fica direcionada também a outras pessoas mais íntimas, como por exemplo, vai para o trabalho, vai para o filho, contra os amigos do casal, contra os pais, Deus. Mas, apesar da raiva ser inevitável, é importante a pessoa conseguir colocar um filtro soltando toda a raiva que ela está reprimindo ou que foi reprimida ao longo da história. Raiva essa causada ainda pela negação e que foi o primeiro estágio, mas sem machucar os outros. Mas a raiva ela é esperada mesmo na maioria dos casos. O importante é a pessoa saber botar ela para fora.
Um exemplo bem claro de raiva mal direcionada é o próprio clipe In The Middle, do Pink Floyd, em que o professor da escola vivia tomando esporro da esposa e no final ele descontava toda a raiva nos alunos dele, sendo um verdadeiro general intolerante na escola, fazendo da vida das crianças um verdadeiro inferno. Outro exemplo é a mãe, que sofre um relacionamento abusivo com o marido, que é realmente um relacionamento horrível, mas que por ela não ter para onde direcionar toda a raiva que ela sente, ela vai mandar tudo para a criança, que não tem culpa por aquilo. E toda essa raiva pode influenciar negativamente no desenvolvimento da criança. Então, com a raiva, mesmo que ainda existindo, mas sob controle, vai para o terceiro estágio, que é a negociação. Mas antes da gente continuar aqui, o que você acha de mandar esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que tem problemas em terminar um relacionamento abusivo? Com certeza, esses 5 estágios que a gente está aprendendo aqui, com certeza pode ajudar muito mesmo, pode ser uma mão na roda para ajudar a superar o coração partido, não é mesmo? Então mande para essa pessoa. Então no terceiro estágio é o estágio da negociação. A pessoa busca formas ou maneiras de salvar a relação e muitas vezes pode gerar uma autossabotagem para estar saindo do relacionamento. Como, por exemplo, a própria pessoa tentando convencer ela mesma, como, por exemplo, tentar negociar e tentar convencer a pessoa abusiva a mudar de comportamento. E eu não vou negar que às vezes funciona. Porém, quando a pessoa tem um comportamento muito bem condicionado, pode esquecer que ela nunca vai mudar, principalmente em casos que envolvam tanto violência física quanto violência psicológica. Um exemplo bem claro disso é a pessoa egocêntrica que gosta de trair. Em certos casos, é uma pessoa que tem tendência mesmo e gosta de trair e não vai mudar. Nenhum relacionamento vai segurar ela. Muitas vezes são até pessoas narcisistas e pessoas impulsivas. São pessoas que traem, são descobertas, imploram, fazem showzinho, prometem, falam que foi a última vez e que dali para frente vai ser diferente, começam a ser mais presentes no relacionamento, mas traem de novo e de novo. Eu aposto que você conhece alguém assim na sua própria família, não é mesmo? Nesse caso, não tem como negociar com uma pessoa dessas. E uma negociação vai servir só para sabotar a própria vida. Por isso que vemos muitas pessoas, mesmo depois de várias traições, sempre voltando àquela pessoa. E aqui nessa etapa da negociação, aqui a forma de amenizar a dor dessa fase é passar por ela, em vez da pessoa tentar negociar com outro, que provavelmente não vai mudar. O importante é ela negociar com ela sobre as formas que ela pode viver dali para frente, o que ela pode ganhar ao sair daquele relacionamento, as novas oportunidades que vão estar se abrindo no novo horizonte e o que ela pode fazer para aproveitar essas novas oportunidades. Então, suponhamos que você tenha passado pela fase da negociação e recusou a voltar. Então, talvez você vá para a quarta etapa, que é a etapa da depressão. Agora, na quarta etapa, após deixar o abusador de lado, vai ser muito normal, infelizmente, você ser tomado por um forte sentimento de raiva mesclada com tristeza e abandono. Aparece também muito sentimento de culpa e medo do futuro, às vezes como uma sensação de vazio, como se a vida tivesse perdido totalmente o sentido e como se aquele momento doloroso nunca fosse acabar. A pessoa, ela fica se culpando, sente como se a vida não valesse nada, como se a vida não andasse, como se estivesse parada. Algumas pessoas, por não conseguirem passar por essa fase, até se entregam ao álcool, às drogas, já agora outras descontam na comida, ou não comendo nada e perdendo peso, ou comendo muito e engordando. Outras têm até dificuldade até para dormir. Mas o importante aqui é não voltar atrás. Como diz aquela frase, se você estiver passando pelo inferno, continue caminhando. Nesse caso, é muito importante a pessoa buscar até mesmo mudar o estilo de vida dela para amenizar esse estrago, como, por exemplo, começar a praticar atividade física, ficar mais perto das pessoas que gosta, de alguns familiares, começar a fazer alguns cursos profissionalizantes, pois isso tudo passa a ela a sensação de que a vida dela está caminhando. E de fato, muitas pessoas conseguem mesmo mudar radicalmente para melhor, pois muitas vezes essa fase as obrigam a mudar o estilo de vida delas. Mas em certos casos até vale muito a pena mesmo fazer terapia com um profissional capacitado para ajudar a passar por essa fase, e de fato tem pessoas próximas a mim em que a terapia, além de ter ajudado a largar um mau relacionamento, ainda foi divisora de águas na vida. Então essa foi a quarta fase, que é a depressão. E agora então vamos para a quinta e última fase, que é a aceitação.
Na fase da aceitação, aos poucos a pessoa consegue juntar todos os cacos e seguir com a vida dela em frente. Hora ou outra pode dar um pequeno pessimismo, um pequeno arrependimento, mas faz parte do processo. O importante é que não vai ser mais com a mesma intensidade que era antes, até chegar o dia em que ela vai se ver livre de verdade daquela pessoa, daquele abusador, e aquilo realmente foi um momento passageiro na vida dela. Mas com algumas pessoas, mesmo elas já tendo superado, pode acontecer ainda de voltar a algumas fases anteriores, tendo ainda que tomar um cuidado. Como diz aquela frase, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, com algumas pessoas, pode sim haver um retrocesso, recomeçando tudo novamente. Então, cuidado! Então, esses foram os 5 estágios para sair de uma relação abusiva, mas vai lembrar que eu quero só lembrar que o que eu falei aqui não é diagnóstico. Só quem pode dar diagnóstico é um profissional da área da saúde mental, coisa que eu não sou, tá bom? Eu tô aqui só para trocar uma ideia com você, enquanto a gente proseia sobre a vida. E eu me baseio nas fontes que estão aqui na descrição. E vai lembrar também que grande parte das pessoas que passam por relacionamentos abusivos precisam sim da ajuda psicológica de um profissional da área da saúde mental, de preferência um terapeuta, tanto para conseguir colher os cacos, como também para quebrar padrões psicológicos internalizados que fazem com que sempre busquem a pessoa errada. Então, se você que está me assistindo passa por esse problema, eu te afirmo, você não tem que se aconselhar com youtubers, como eu. Nada disso, você tem que buscar ajuda profissional. Então, esses foram os 5 estágios para sair de uma relação abusiva, mas vai lembrar que o ser humano é complexo por natureza, então para algumas pessoas passar por esses 5 estágios pode ser algo rápido, já agora para outras pode ser um processo mais demorado. E sem falar que às vezes é normal, às vezes a pessoa voltar ou regredir aos estágios anteriores, assim como também é possível a pessoa chegar na aceitação logo no começo, mas depois voltar para o relacionamento anterior e acabar voltando para todos os problemas. Mas nisso tudo é importante você estar bem ciente dessas 5 fases para que você não caia nessas armadilhas. Beleza? Pense nisso. Esse vídeo te ajudou? Você sente que ele pode ter um alto impacto na sociedade e na vida das pessoas que você gosta? Se sim, então eu quero estar te convidando para se associar ao projeto. O canal Pense Nisso, que é esse canal que você está assistindo agora, se mantém através da sua colaboração. Ao colaborar com R$ 14,90 por mês, você passa a fazer parte do clube de membros e no clube de membros você vai ter evolução contínua com técnicas de produtividade pessoal, com foco na formação de hábitos através de teoria e prática, com todos os cursos focados no seu dia a dia e nas exigências do caótico futuro do mercado de trabalho. Tudo só por apenas R$ 14,90 por mês, em que você pode parar a qualquer momento. Então, se você quiser, clica no primeiro link da descrição, no primeiro comentário para saber mais. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Falou!